Bem-vindos, bem-vindas. Hoje, o nosso caso concreto é um caso muito interessante, é um caso da roça, tá? É um caso do interior. Qual que é o caso? Um criador de aves, uma empresa que cria aves, praticou duas infrações administrativas e foi multada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Quais foram as infrações que ele praticou? A primeira é que ele acolheu aves de espécies que ele não estava registrado na Secretaria de Meio Ambiente para acolher. Então ele pegou aves de outra espécie e recolheu lá. Isso é perigoso por quê? Porque pode contaminar as aves que ele está autorizado, porque pode gerar contrabando de animais silvestres, de animais em extinção. Ele precisa notificar a Secretaria de Meio Ambiente as aves que ele acolhe. E o segundo ilícito que ele praticou foi que ele teve aves que fugiram, aves que ele cria e que fugiram, se espalharam e que ele não notificou a Secretaria de Meio Ambiente. E ele é obrigado a notificar a fuga dessas aves, por vários motivos. Porque as aves nem sempre estão domadas, nem sempre são dóceis, então elas podem atacar. Essas aves também elas podem acabar gerando algum dano para a própria espécie, porque pode ser aves em extinção, por exemplo, ou aves raras. Então ele precisa notificar a Secretaria de Meio Ambiente. Ele praticou essas duas infrações. E a Secretaria teve ciência dessas infrações, mandou um fiscal ambiental e esse fiscal lavrou um auto de infração, que é um documento em que ele relatou o ocorrido e aplicou uma multa pesada na empresa que gerencia esse criadouro de aves, né? E a empresa, indignada com a multa, foi para o judiciário para tentar derrubar a multa, né? Chegando no judiciário, o que o judiciário disse? O judiciário falou o seguinte: a atividade da Secretaria de Meio Ambiente é uma atividade no exercício do poder de polícia, e o poder de polícia é, em regra, discricionário. Então o judiciário não vai entrar no mérito desse ato administrativo de multa para ficar discutindo se a administração estava certa ou estava errada. E aí manteve a multa. Manteve a multa e o fazendeiro, o criador, teve que pagar a multa para a Secretaria de Meio Ambiente, né? Agora, o que a gente consegue extrair de direito administrativo desse caso? Cara, a gente consegue extrair muita coisa. A primeira coisa é poder de polícia, obviamente, né? O que é o poder de polícia? É o poder que a administração pública tem de fiscalizar o uso de bens e a prática, o exercício, o fornecimento de serviços pelo particular, né? O poder de polícia não se confunde com aquela polícia penal que apura crime, né? Então a polícia ostensiva, que é a PM, e a polícia judicial, que é a Polícia Federal e a Polícia Civil, estão muito mais linkadas com a área penal, com a área criminal, do que com a área administrativa. Ainda que a polícia, tanto a Polícia Federal, por exemplo, exerce um trabalho de polícia administrativa, fazendo um controle de fronteira, por exemplo, e a PM também possa exercer um trabalho de polícia administrativa fiscalizando o trânsito, por exemplo. Ainda que eles façam, mas em regra eles estão muito ligados na área penal, né? Já a polícia administrativa é feita normalmente por servidores civis, né? E eles fiscalizam o uso. Então, por exemplo, quando um agente da vigilância sanitária vai na padaria para ver se está vendendo os produtos dentro do prazo de validade, se está seguindo as regras de higiene, se os empregados estão com os EPIs corretos, né? Ou quando, por exemplo, o departamento de trânsito para os carros em blitz para ver se o carro está em dia, se o pneu não está careca. Isso é poder de polícia. No caso da padaria, ele está verificando um serviço que está sendo prestado. No caso do carro, ele está verificando um uso do bem. O particular pode usar o carro, mas ele precisa usar o carro que está com a manutenção em dia, que está com as revisões, que está com o pneu ok, que está com o farol ok. Isso é poder de polícia. E uma consequência direta do poder de polícia é a aplicação de punições para aquelas pessoas que estão sendo fiscalizadas e que estão descumprindo a legislação, que foi o caso em tela, né? E aí o poder de polícia é muito interessante, porque ele tem um atributo muito forte, dois atributos muito fortes, né? O primeiro é a imperatividade. Então o poder de polícia ele é imposto. O fiscal chegou e falou: olha, você está criando aves que não estão registradas aqui no seu alvará de funcionamento, eu vou lhe multar. Segunda coisa, você deixou aves fugir, eu estou contando aqui, está faltando ave, e você não comunicou. Vou lhe multar de novo. Então ele é imperativo, é uma multa obrigatória, não tem como fugir da multa. E o segundo caso é que ela é autoexecutória, o poder de polícia é autoexecutado, ou seja, aplicou a multa, tem que pagar. Não precisa ir para o judiciário para entrar com ação de execução para cobrar a multa. Aplicou a multa é igual multa de trânsito. Multa de trânsito é poder de polícia. Tu recebeu o boleto na tua casa lá, você apresenta sua defesa. Você perdeu a defesa, tem que pagar a multa e acabou, vai ficar registrado lá e ponto. A menos que você vá no judiciário impugnar essa multa, né?
E aí a gente viu, poder de polícia. E aí tem uma coisa muito interessante, que é o controle judicial dos atos administrativos. É o segundo ponto que chama muita atenção desse caso concreto. Porque, regra geral, o poder judiciário ele não entra para ficar discutindo o mérito do ato administrativo. O que é o mérito do ato? É o conteúdo do ato. Então, ele não vai entrar para ficar discutindo se devia multar, se não devia multar, se a multa está muito alta, se a multa está muito baixa. Essa é a regra geral. O judiciário tem uma tendência muito forte a não analisar o mérito do ato administrativo. E foi a decisão do TJ. O TJ aplicou a doutrina majoritária. Mas o próprio judiciário, excepcionalmente, entra no mérito do ato. Quando? Quando o ato é ilegal, então quando o ato é flagrantemente ilegal. Por exemplo, o fiscal entra para poder verificar se tinha ou não tinha aves de outras espécies lá no criadouro, e aí o fiscal, quando ele vai entrar para aplicar o poder de polícia, ele aplica uma punição que é o confisco de aves, que não está previsto na lei, ou o confisco de dinheiro, por exemplo, confisco de recursos financeiros lá, tipo uma penhora, tipo uma caução. Isso não está previsto na lei, então ele está extrapolando o poder de polícia, o judiciário vai e entra. Ou, por exemplo, ele aplica uma penalidade, a lei diz o seguinte, ó, a multa vai de 10 mil a 6 milhões. Ele aplica uma penalidade de 8 milhões. Nesse caso, ele também está extrapolando o poder de polícia. Então, quando tem uma ilegalidade muito flagrante ou um desvio muito flagrante, o judiciário entra analisando o mérito do ato administrativo para determinar a readequação para a legalidade, para a normalidade. Ó, acabei de dar uma porrada aqui no celular, deu uma tremida, mas tá de boa. Vida que segue. Né? Então, o judiciário ele entra no mérito para corrigir essa legalidade. Né? Agora veja, que é um casuísmo muito grande, porque, em regra, ele não entra, mas tem dezenas, centenas, milhares de atos administrativos que o judiciário entra e gosta de entrar e quer entrar dentro do ato. Por exemplo, na área da saúde. Na área da saúde, o judiciário manda comprar medicamento, independente se isso vai tirar medicamento de outras pessoas, o judiciário manda internar pacientes em leito de UTI, aí o Estado tem que tirar pacientes mais graves para colocar menos graves, porque o judiciário mandou, senão o gestor público é preso. Então o judiciário entra no mérito do ato administrativo. Entendeu? Ou quando, por exemplo, o gestor público vai, licita e contrata um bem, o judiciário fala, mas acho que você não precisava contratar isso não. Você comprou carro, já aconteceu, a PM comprou carro e ela quis comprar um ASX da Mitsubishi, que era um carro potente para perseguição, tem uma carroceria que cabe uma pessoa lá enlatada, né, socada, tu atocha a pessoa lá dentro, que nem uma sardinha, mas cabe um cidadão lá dentro na traseira do carro. O judiciário foi questionar, o Ministério Público questionou, o judiciário acolheu em primeira instância, depois derrubou. Pô, mas tu tá comprando um carrão desse, um Mitsubishi SX para PM? Não, pô, tem que comprar um carro mais barato. A gente falou, não, eu que sei o carro que eu preciso. Quem faz o trabalho de segurança de polícia sou eu, não é você, judiciário. Né? E aí ganhou no STJ e reverteu a decisão. Então veja, regra geral o judiciário não entra no mérito, mas excepcionalmente ele acaba entrando. Né? E dependendo da área do direito, da temática, se for mais sensível menos, é saúde, é segurança pública, ele tende a entrar mais no mérito do que em outras áreas, que são áreas menos sensíveis para a população. Né? Então veja como é que um caso concreto, um caso real, consegue gerar uma série de desdobramentos, né? E aí você começa a pensar como é que você consegue linkar isso com a prática. Então se você é advogado, você precisa pensar estratégias para poder demonstrar um abuso de direito na parte daquele auditor que aplicou a multa para você, entende? Você precisa pensar, tem vício de competência, tem vício de finalidade, você precisa pensar o direito, utilizar o direito como uma ferramenta para a defesa dos interesses do seu cliente. Né? E se você é auditor, por exemplo, você precisa utilizar o direito para se proteger, para lavar um auto de infração que não vai lhe dar dor de cabeça depois no futuro. Né? Então, muito legal esse caso, assim, esse caso é um caso muito interessante, o acórdão é riquíssimo, assim, conta toda a história, a importância dessas aves, desse trabalho de avicultura e tal, toda a proteção ambiental, muito interessante de ler. Se alguém tiver interesse e pedir o acórdão nos comentários, eu disponibilizo o acórdão para vocês, tá? Mas tem que pedir lá nos comentários, porque eu não gosto de ficar falando o número de acórdão e expondo, porque muitas vezes as partes não gostam, né? Apesar de ser público, tá tudo publicado no Diário de Justiça, não tem nada absurdo, mas eu não gosto de ficar trazendo não, porque depois gera mimimi, né? A geração do mimimi aí é muito grande, tá? Repito, semana que vem vai ter novo vídeo, novo episódio.
Toda quinta-feira é um caso novo para a gente discutir, para a gente comentar aqui, tá? Segue a gente no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal de YouTube, ativa as notificações para que você se ligue nos próximos episódios. E tendo qualquer dúvida de direito administrativo, pergunta nos comentários que eu respondo tranquilamente. Eu não deixo um comentário sem responder. Eu tenho toque, então eu respondo todo mundo, tá bom? Abraço para vocês, até a próxima aula.